Então vamos lá. Para utilizar essa ferramenta, vou explicar um pouquinho mais detalhado ela aqui. Vou pegar novamente ela. Cliquei uma vez, ele gerou um ponto. Cliquei, segurei e arrastei, ele gera uma curva. Que se eu arrastar para baixo, ele gera a curva para cima. Se eu arrastar para cima, ele gera para baixo. Beleza. Ainda se eu continuo com o mouse, quando eu clicar novamente, ele tenta continuar aquela curva anterior. Ó. Então ele continuou a direção oposta à curva anterior. Eu poderia recriar outra curva aqui, ou poderia fazer o seguinte. Se eu não gostar, vou fazer um objeto qualquer com ela aqui. Ó. Vou fechar aqui clicando sobre o primeiro ponto. Beleza. Se eu não gostar do que foi criado, eu tenho outras ferramentas aqui onde eu posso adicionar mais vértices. Então, por exemplo, eu clico aqui, ele adiciona um outro ponto. Né? Com esse outro ponto adicionado, eu posso pegar, por exemplo, a ferramenta aqui de seleção, clicar, segurar e arrastar, ó, puxando ele. Aplicando uma nova curva ali. Através dessa linha, eu posso definir aqui para qual lado eu quero essa curva. Aumentando ou diminuindo essa curva, puxando para dentro ou puxando para fora. Né? Ajustando aqui em geral a minha forma. Posso clicar em qualquer ponto e modificar. Então a ferramenta de seleção vai te ajudar muito a configurar, né, aquilo que foi feito. Se você não gostou de um ponto, você pode pegar aqui a ferramenta de excluir vértice, clicar sobre ele e ele exclui aquele ponto ali, mantendo uma linha reta. Perfeito. Posso excluir quantas vértices eu quiser. Tem uma outra ferramenta que parece com a ferramenta de seleção, que é essa converter vértices. Você pode clicar sobre os objetos aqui, sobre os pontos. Clicar, segurar e arrastar, que ele converte essa vértice. Se ela for uma vértice que não tem curva, ele converte em curva. Se ela for uma vértice com curva, ele pode converter ela novamente em um objeto aqui, né? Em um objeto sem curva. Então você consegue aqui fazer a conversão dos pontos aqui existentes, das vértices existentes. Essa vértice, por exemplo, não tem curva. Se eu clicar, segurar e arrastar, eu posso aplicar uma curva nela ali, perfeitamente. Se eu colocar um outro ponto aqui que tenha curva, vamos adicionar um outro aqui. Vou adicionar uma vértice aqui embaixo. Ok. Vou clicar, segurar e arrastar, pronto. Ela tem uma curva ali. Eu posso pegar novamente a ferramenta de converter vértice, clicar sobre ela e remover a curva que existe ali dentro, deixando, né, novamente aqui uma linha reta. Clico, seguro e arrasto. Ok. Junto aqueles pontos e ela fica praticamente ali uma linha reta. Eu não utilizo muito essa ferramenta. Tem uma outra ferramenta aqui também dentro desse conjunto ainda, a última. É só clicar e manter o botão pressionado que você desmembra aqui, né, o conjunto. Perfeito? Que é essa aqui de fusão de máscara. Né? Ela é para quando nós trabalhamos com esses objetos voltados para a máscara. Então, se eu for utilizar, né, o objeto para máscara, vamos fazer isso aqui então, senão não vai dar para vocês entenderem. Vou deletar essa forma, vou colocar um vídeo qualquer ou uma imagem aqui de fundo. Precisa ter algo aqui no fundo. Vou arrastar aqui, pegar aqui a ferramenta de seleção. Alvo.mp4, beleza, então tem um vídeo ali. Vou desenhar aqui um objeto qualquer, pode ser com a caneta, pode ser qualquer um desses objetos aqui, beleza. Esse objeto eu quero definir ele, né? Assim que você desenha ele em cima de outro, ele já interpreta ele como uma máscara. Então eu tenho aqui uma máscara. O que é uma máscara? É onde eu desenhar essa minha forma, ele vai exibir o conteúdo da camada de baixo. Então aqui, a camada de baixo, na verdade, né, era a única camada que eu tinha, que era o meu vídeo. Então como eu criei ele em cima do vídeo, ele criou ele como uma máscara. Eu vou mostrar depois, como que eu vou fazer então se eu tiver no meu projeto um vídeo e não quiser que a forma vire uma máscara. Eu já vou mostrar isso aí. Aqui é só para me poder mostrar essa ferramenta de difusão. Então eu criei a minha máscara, perceba que ela é aqui um polígono, né, que foi definido. Se eu quiser trabalhar a difusão dela, nós temos aqui essa ferramenta de difusão de máscara, que eu posso clicar, segurar e arrastar, e eu defino para aquela área aonde eu passo aqui uma difusão, tá joia? Que ele vai mesclando aquele objeto com a máscara. Aqui ele está demorando um pouquinho para carregar, mas ele vai fazer, por exemplo, uma mesclagem do meu objeto com o vídeo. Fica melhor isso aqui, mais bem entendido, quando é alguma coisa desenhada aqui, com a caneta. Vou fazer aqui fechado, pronto. Ele aplica aqui uma máscara, beleza. Difusão de máscara. Olha lá, ele consegue então mesclar, né? Se você clicar, segurar e arrastar com a difusão de máscara, ele consegue mesclar aquele objeto que você desenhou com o fundo, que é o vídeo. Então você consegue fazer uma difusão nele, como se fosse uma pequena opacidade nas bordas, difundir as bordas mesclando, né, o objeto desenhado com a máscara ali no fundo.